Bom, vamos que vamos, né? A gente está chegando no momento do livro que, de fato, ele deixa de apresentar os conceitos que dão suporte a esses padrões, né? Que são os padrões somáticos, que são padrões de resposta, e ele chega, de fato, naquilo que muita gente naquilo que muita gente inicialmente entende pela anatomia emocional, que é justamente quando essa anatomia ela responde de uma forma específica, ela responde em sua forma, ela responde em sua forma aquilo que ela experiencia, né? As excitações e aos estímulos dessa ambiência interna e a ambiência externa. Então, assim, os padrões inchados, densos, rígidos, colapsados, muitas vezes é o que inicialmente as pessoas compreendem pela anatomia emocional, né? E aí a gente vê que, na verdade, esse é um segundo ou terceiro estágio de compreensão do livro, né? Eu falo terceiro porque, para mim, o primeiro estágio é compreender o que é a excitação, que foi aquilo que a gente já conversou algumas vezes aqui. E como a excitação, ela dá suporte a processos que vão ficando cada vez mais complexos, né? Como a pulsação, a vibração e as correntes. Esse é um primeiro estágio para mim. O segundo estágio seria, então, a partir desse entendimento a respeito da excitação, compreender de fato o que é a anatomia emocional. E a anatomia emocional como um processo, né? Um processo, antes de tudo, corporificado. Um processo que dá conta da nossa existência emocional de uma certa forma, ou com uma certa forma. Na verdade, de e com uma certa forma. E aí, esse terceiro estágio é o estágio de compreender como as agressões impactam essa forma, ou como a forma responde às agressões. E só aí a gente consegue chegar no último estágio do livro, que é o estágio que ele apresenta os padrões, né? Então, queria, não sei, inicialmente, ouvir um pouquinho de vocês como que está essa evolução dentro do livro, pensando nesse caminho que a gente vem construindo, né? Um caminho de construção a partir do entendimento do que é excitação, do que é anatomia emocional, e agora de compreensão dos processos de agressão, que não são só processos do outro em direção a nós mesmos, que podem ser processos de nós mesmos em direção a nós mesmos, né? Não sei, como que tá para vocês esse caminho, né? Tô tentando aqui fazer uma linha do tempo do livro e puxar alguns ganchos, né, da obra dele. Como é que tá para vocês, assim? Como é que vocês estão com isso? Oi, Melina, boa tarde. Olha, eu tô super atrasada. Tô pior que cachorro em dia de mudança. Mas eu tô pegando o que eu posso. Tô no início do livro. Também viajei, fiquei fora, voltei.
Eu sou uma pessoa da manhã e não da noite. Então, não sei se você já percebeu, mas eu assisto tipo 1 hora da aula. 9 horas eu desligo, que já, para mim, já deu, já não vai entrar mais absolutamente nada. Então, não tenho muito o que contribuir para te passar, mas que está sendo extremamente interessante, está. Como eu não me apresentei na primeira aula, porque eu fiquei meio assim, né? Eu sou dentista e tô achando interessante, tô achando bastante interessante, tem um olhar diferenciado. Fiz Winnicott, então adoro. E, e não deveria se chamar anatomia emocional, deveria se chamar simplesmente anatomia, porque é isso. É isso que eu posso te falar. É uma questão interessante, né? Assim, será possível considerar a anatomia emocional ou considerar a anatomia de uma forma não emocional, apenas descrevendo a forma? No livro, não no Anatomia Emocional, mas no livro Padrões de Estresse, o Kahneman ele fala que assim, porque a gente discute bastante a relação entre forma e função, né? Quando se estuda anatomia. E aí ele fala uma coisa que é assim. Deixa eu até pegar a passagem para eu não falar bobagem. Eu sou especialista em ortopedia funcional dos maxilares e a gente fala direto em forma e função. Se Uhum. você não tem a função, você não tem a forma. Aqui. É aí que eu tô achando. Aqui, ó. O self é um fluxo contínuo de respostas cognitivas e emocionais que buscam manter e organizar formas de expressão. Então, o self é um fluxo contínuo de respostas cognitivas e emocionais que buscam manter e organizar formas de expressão. Isso significa que a forma é mais do que uma simples expressão da função. Na verdade, ela é uma função. Esse conceito é importante para a lógica da psicologia formativa. O autoconhecimento requer mais do que a introspecção. Isso eu acho bárbaro. O autoconhecimento requer mais do que a introspecção. Significa ser capaz de conectar eventos psicológicos com o processo biológico e corporificar essas experiências. De novo, o autoconhecimento requer mais do que introspecção. Significa ser capaz de conectar eventos psicológicos com o processo biológico e corporificar essas experiências, dando-lhes forma somática e emocional e continuidade. Então, a forma é mais do que uma simples expressão da função. Ou a gente poderia dizer que a função é mais do que uma simples expressão da forma. Mas, se o processo é formativo, a forma é a própria função. Então, essa distinção entre forma e função, e relação que a gente faz entre forma e função, parece ser uma distinção muito mais didática do que, de fato, uma distinção que ocorra na natureza. E em muitos processos isso acontece, né? Quando a gente fala sobre sensação e percepção. A gente divide, né? Sensação e percepção. Essa divisão é uma divisão didática.
Porque esses processos, eles acontecem juntos, eles estão muito, muito conectados. Eles são quase dependentes em alguma medida. A gente até discute, né, em processos, quando a gente pensa assim, processos que são sentidos, processos que são percebidos. Será que um processo sentido é passível de ser isolado de um processo percebido? Ou ao contrário? É uma questão para a gente debater. É uma questão para a gente debater. Mas pensando na forma e função, esses dois lados da mesma moeda, na verdade, parece se referir a uma moeda que tem um lado só, né? Ou que tem dois lados que se alternam, né? Que trocam de lugar continuamente. Eles estão ali num certo fluxo, num fluxo tão dinâmico que não se consegue perceber, a não ser de forma didática, a distinção entre um e outro. Conseguem pegar o que eu quero dizer? Ô, Maécio, isso que tu falaste, essa frase que tu falaste, provavelmente eu vou escutar para anotar e para ficar, né, lendo, porque várias vezes eu me peguei mesmo conversando com as minhas amigas e eu falei, gente, eu não tô louca, mas eu acho que não é exatamente como falam. E tem a ver com essa questão do self, da própria alma, como se fosse algo isolado, etéreo. Eu falei, gente, não existe alma sem o corpo. Ele não é um veículo, não é um invólucro com algo dentro da gente, assim como eu acredito que não existe um invólucro assim do corpo com esse tal self ou essência, ou enfim, os nomes que se deem, né? Isso é muito corporificado. Eu acho que eu falei, eu tô com vontade de trocar isso. Isso é mais concreto. Quando você vai para o corpo, é tudo junto. A gente aprendeu separado porque sim, para facilitar o entendimento, mas na prática não dá para dissociar. É só a gente começar a ter um pouquinho de consciência mesmo do corpo, né? Começar a se perceber que você se percebe mudando as suas formas e não é uma coisa que separa, né? Eu não sei exatamente em qual capítulo vocês estão, eu não assisti as gravações que eu não participei, né? Pelo mesmo motivo, mas digamos que eu experienciei a anatomia. Eu também acho que poderia não ser anatomia emocional. Eu acho que é anatomia. Cada vez eu vejo a coisa mais concreta, assim, o corpo como esse lugar concreto mesmo desses entrelaçamentos, né? E eu acho que quando a gente está num processo de autoconhecimento, dá muito chão do estudo desse livro, porque você começa a se perceber as reações. O outro te cutuca, mas não é sobre o outro, é sobre como a gente começa a se armar ou se, né, desarmar ou colapsar em função do que a gente está percebendo, em função do contexto, em contexto, né? É o tempo todo em relação. E acho que isso te dá chão para a gente não achar assim, é coisa da minha cabeça. Não, não é coisa da cabeça, porque está muito corporificado, está muito presente, né? Então fez todo sentido essa coisa não é introspecção, não é eu me analisar, é eu me perceber as minhas, né, o corpo todo respondendo. Faz muito sentido isso que tu falaste, que tu lestes, né? Todo sentido. Só tá boa noite para Michelle e para Sandra também. O Kellerman, ele vai se apoiar em uma linha filosófica, que, em alguma medida, vai tocar na obra dele com a espiritualidade, principalmente quando ele conhece o Campbell, que é a filosofia do Dasein, né? E uma questão principal para essa filosofia é a seguinte:
o que significa existir? Ou de que forma eu existo? Né? Essa é uma pergunta para a gente. De que forma eu existo? Ou, ou usando outras palavras, como eu me torno real? E aí o Kahneman vai ter um livro chamado Realidade Somática, em que ele aborda justamente isso. Como eu me torno real? Qual o caminho para se reconhecer? Qual o caminho para reconhecer a própria existência? Nessa perspectiva, o caminho para reconhecer a própria existência é um caminho de corporificação da própria existência, e não da idealização da própria existência. Porque a idealização da própria existência, ela vai cursar com dois problemas, pelo menos. O primeiro é que a idealização da consciência, da existência, desculpa, a idealização da existência, ela pode estar desconectada daquilo que de fato eu experimento, daquilo que de fato eu experiencio, daquilo que de fato eu encarno. Esse é o primeiro problema. O segundo problema, que decorre do primeiro, é que eu posso projetar uma ideia de existência que não dialoga com o meu self. Então, um problema que decorre do primeiro, e foi justamente aquilo que eu postei lá no Instagram, se eu não me engano, foi ontem, que ele dizia assim: a forma somática de uma pessoa, que está nesse livro, Padrões de Estresse, que é o livro que eu escolhi para a gente iniciar o capítulo 3. Então, a gente está iniciando o capítulo 3 da Anatomia Emocional. Né? Então, só para atualizar a Patrícia, deixar o coração tranquilo. Mas a gente não inicia o capítulo 3 do Anatomia Emocional pela anatomia emocional. Porque, para mim, faz muito mais sentido iniciar o capítulo 3 do Anatomia Emocional pelo padrões de estresse. Porque aqui está muito mais esmiuçado o que são as agressões. Até porque foi o último livro do Kahneman. Mas foi o segundo publicado no Brasil. E aí ele diz o seguinte: a forma somática de uma pessoa indica como suas experiências a afetaram. Como essas experiências moldaram seu modo de agir, bem como a sua existência interior. Ora, o meu modo de agir está diretamente relacionado à minha existência interior. A minha existência interior não está idealizada. A minha existência interior, ela está imbricada com a minha ação no mundo. Como que a gente desempenha a ação no mundo? Como que a gente entra em ação no mundo? Como que a gente expressa a ação no mundo? Via corpo. Via voz, né? O que a gente está fazendo aqui agora é agir no mundo, vocês concordam? Que eu estou agindo com o tom da minha voz, com a forma como eu olho para vocês, com a forma como eu mexo as minhas mãos, com a forma que eu movo os músculos da minha face, como eu ouço a minha própria voz, como eu percebo a minha musculatura, a minha respiração, o meu peito. Portanto,
as experiências que vêm de fora ou de dentro organizam a forma da pessoa. A gente está aqui, nessa sessão de discussão, e mesmo quem está assistindo esse vídeo, a gente está organizando a nossa forma. A gente está organizando a nossa forma quando a gente tem um insight, ou uma dúvida, ou uma lembrança de como o corpo, de como a ação, na verdade, como mais do que o corpo, como o corpo em ação reflete aquilo que ele chama de existência interior. Então, a minha existência interior, ela não está idealizada. Ela não opera no mundo das ideias apenas. É claro que as ideias nos atravessam. Os pensamentos nos atravessam. Claro que isso nos atravessa. Muito. Mas não apenas. A nossa existência interior, ela está corpada, antes de tudo. Uma falta de cuidado constante, de interesse ou intimidade pode distorcer o seu processo e reduzir as suas potencialidades. A aventura básica da vida é o modo como uma pessoa organiza sua forma de existência. E essa forma de existência, só fazer um parênteses, essa forma de existência não é a nossa rotina apenas, né? Não é a nossa rotina. A nossa forma de existência é a maneira como a gente corporifica a existência. Como a gente incorpora a existência. Não é a minha rotina. Se eu faço pilates, se eu faço yoga, se eu faço... Não é isso. Se eu acordo de manhã, se eu acordo tarde. A aventura básica da vida é o modo como uma pessoa organiza sua forma de existência, desorganiza aquilo que não é mais relevante e gera novas experiências para se tornar o indivíduo que ele vive, e não aquele que ela imagina que tem de ser. Eu volto à questão central da filosofia do Dasein, que diz sobre o que significa existir, ou como eu existo, como eu vivo, como eu sou, não como eu acho que eu sou, não como eu tenho que ser, mas como eu sou. E percebam que até para ser quem se é, até para ser quem se é, eu preciso reconhecer um tempo que não é apenas cronológico. Ele é um tempo que ele é o tempo da nossa cronologia, da nossa ontogenia, mas ele também é um tempo desse processo formativo. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque quando Kellerman diz que as ambiências externas e as ambiências internas vão nos excitar, vão produzir excitações de uma certa forma, de uma certa maneira sobre essa forma, isso quer dizer que, mesmo quando eu me encontro, quando eu me reconheço em uma existência corporificada, isso pode sofrer modulações a depender do contexto. Vou dar um exemplo.
Vocês já pararam para pensar que quando a gente muda de ambiência, por exemplo, num trabalho novo, ou num grupo de pessoas novas que a gente começa a ver continuamente, a gente demora um tempinho para ter uma naturalização do nosso comportamento, né? Não é, a gente não chega assim de cara já, né? Totalmente à vontade para ser quem se é. A gente vai, né? A gente vai. O que que eu estou querendo falar aqui com o meu corpo? A gente vai organizando e desorganizando. A gente vai pulsando até se reconhecer seguro para ser quem se é. Aí eu começo a ter um tom de voz um pouco mais próximo daquilo do meu tom, um pouco mais próximo do meu tom de voz, um vocabulário mais próximo do meu vocabulário. Não que eu virei uma outra pessoa, porque eu não era quem eu sou antes, mas que eu demorei um tempo para encontrar segurança para agir de uma forma natural, para agir, para existir com base na minha existência, não com base em uma certa existência, que não necessariamente é a minha. Não como aquilo que eu tenho que ser, ou como esperam que eu seja, mas como eu sou. Agora, notem, especialmente nas relações que a gente nutre já há algumas décadas, não é sempre que isso acontece. Não é sempre que a gente consegue ser quem a gente é. Vocês concordam? Não é sempre. Por quê? Porque a gente acaba assumindo, e não tem nenhum problema nisso, a gente acaba assumindo alguns papéis na nossa rotina. Né? Então, assim, vou dar um exemplo. Quando eu fiz a entrevista para pós-graduação, eu tinha ali 15 minutos para convencer a banca que eu estava apto, né, para estar ali. Eu não fui exatamente quem eu sou. Uma parte de mim assumiu uma postura que na minha existência hipotetizava de ser uma postura que a banca esperava que eu fosse. Então eu precisei agir de uma certa forma para que isso acontecesse. Eu me desconectei completamente de quem eu sou? Com certeza não, porque isso talvez seja impossível em uma certa medida, né? Agora, eu não agi inteiramente de forma natural. Isso a gente faz às vezes em algumas situações no trabalho, em algumas situações na família, em algumas situações, né, na família ampla e na família restrita. E isso a gente pode fazer algumas vezes com a gente mesmo. E não há nenhum problema nisso, porque isso faz parte da existência humana. Qual seria um problema, entre aspas, né?
um problema. Pensa no problema não como algo negativo ou positivo, mas como algo a ser resolvido. O problema estaria quando eu desloco a minha existência para fora de mim. Então eu estou mais agindo de uma forma esperada do que agindo de uma forma corporificada. O que eu estou querendo dizer? Eu estou mais idealizando o meu self do que vivendo o meu self, ou expressando o meu self. Eu estou ali assumindo um papel ou um personagem que de fato não sou eu. Mas pode ser o personagem que a minha família espera que eu seja, ou que o círculo social próximo espera, ou o trabalho espere. E aí tem uma curiosidade, que é assim. Se eu estou existindo dessa forma deslocada, e eu estou chamando essa existência deslocada do self, de uma existência não corporificada, quer dizer que o corpo ou as formas não estão sendo impactadas? Claro que não. Claro que não. Porque essas formas, essa anatomia complexa, dinâmica, que não é apenas estrutural, ela vai ter que dar conta desse modo de vida. Ela vai ter que dar conta. Uma coisa a gente nunca pode esquecer, que é assim. O nosso corpo, ele vai dar conta da nossa vida. De uma forma ou de outra. Ponto. Até que seja possível a vida se fazer viva, o nosso corpo vai dar conta dela. Vai dar conta dessa existência e dessa expressão. De uma forma ou de outra, mas ele vai dar conta. Então, se eu precisar me enrijecer, eu vou me enrijecer. Se eu precisar colapsar, eu vou colapsar. Assim como se eu precisar me densificar, se eu precisar me inchar. Então, de novo, a gente cai numa situação em que a dissociação corpo e existência, ou corpo e self, ela é unicamente didática. Porque na ponta, ela está sempre conectada. Mas vejam, esse deslocamento daquilo que o Kellerman chama de uma experiência em que o indivíduo vive, diferente de uma experiência que o indivíduo imagina que tem de ser, que tem de viver, é nesse espaço entre uma coisa e outra que vão acontecer as agressões. E principalmente quando essa existência ela está deslocada de uma existência corporificada, de uma existência não deslocada do self, ou não idealizada do self. Vão ser principalmente aí que as agressões vão acontecer.
Como é que chega para vocês aí? Né? Deu para pegar o raciocínio? Aí só pegar um pedacinho. Esse livro é sensacional, gente. Como é que a gente dá conta disso? Assim, a gente está dando conta. Mas como é que a gente... Qual o caminho que o Kahneman propõe para a gente reorganizar ou desorganizar e organizar de novo, reorganizar, organizar? Não é só reorganizar, né? É desorganizar também. É aquele momento que você... né? Como é que você quebra o próprio chão para construir um novo? Ou quebra o próprio chão para se equilibrar ali nas tábuas que sobraram até tapar o buraco? É sempre que a gente tem chão? Não é. Não é sempre que a gente tem chão. Aí ele diz o seguinte: uma pessoa resolve sua agressão não por se dar conta dela. Opa! Uma pessoa resolve sua agressão não por se dar conta dela, mas criando padrões de ação novos ou reorganizados e um corpo reformado. É claro que dar conta das nossas agressões é um passo importante. Dar conta e acolher a agressão. Nossa, forte isso, né? Acolher uma agressão é algo... Nossa, Maércio, será que é isso mesmo? O que significa acolher uma agressão? Significa assinar, né? Ratificar a agressão? Não. Acolher a agressão significa acolher um fato da vida que aconteceu comigo. É um fato da vida. É um fato, é um ponto no tempo desse processo no tempo. É um ponto no processo no tempo. O que é processo no tempo? Corpo. Isso que é acolher a agressão. Acolher a agressão não é ficar feliz pela agressão. Eu posso ficar triste pela agressão. Não tem problema nenhum em ficar triste. Posso, enfim, isso pode ser ressignificado depois. Aí ele segue. Para desorganizar uma agressão, é preciso que a pessoa adquira consciência das camadas, estrutura e organização de seu padrão de agressão. Então, assim, depois que eu acolhi essa agressão, o que ela me trouxe? Né? Quais foram os efeitos dela? Porque vão existir efeitos. Efeitos onde? No meu corpo, gente. No meu corpo. E assim, não precisa ser muito inventivo. Não precisa ser muito inventivo. É só a gente deixar decantar os pedidos e as respostas do corpo. Então, se foi num relacionamento, se foi numa perda, se foi num desafio, se foi numa mudança de emprego, não sei. Como que a minha voz ficou, como que o meu choro ficou, teve choro, não teve. Como meu coração ficou, a minha respiração, minha temperatura. Teve excesso, teve falta. Entendem? Tudo isso são fatores corporificados. Ele termina dizendo: esse padrão pode ser reorganizado.
E qual que é o nosso desafio? Ele segue dizendo: o nosso desafio é compreender o self como um estado. O self como um estado. Então, o que é o self para o Kahneman? O self é um estado. Um estado o quê? Um estado somático emocional. A chave para a compreensão do processo formativo é a natureza do self. Qual a natureza do self? Um estado somático emocional. E qual que é a função do terapeuta? Qual a função da professora? Né? Essa pessoa pode fazer generalizações a respeito de uma pessoa. Eu posso, por exemplo, olhar para alguém e hipotetizar ou ler que é uma pessoa overbound ou underbound. Eu posso inferir. Mas, e é isso que eu quero deixar explícito, mas o significado específico de uma forma emerge a partir da história e das experiências da pessoa. Por isso que não é genérico, embora parta de uma generalização. Conseguiram entender o que eu quero dizer? Então não dá para rotular ninguém. Eu posso até começar por aí, mas o significado específico de uma forma emerge apenas a partir da história e das experiências da pessoa. E a função do professor, da professora, do terapeuta é, a partir dessas inferências e dessas reverberações, né, ou ressonâncias, conduzir esse processo. Então, assim, por que que a gente vai ver caso, né, em breve? Mas por que que os seus ombros, eles se enrijecem? Ou por que que o seu peito afunda? Por que que a sua pelve, ela desmorona? Aí a pessoa, opa, a minha pelve desmorona? Como assim a minha pelve desmorona? E ela pode trazer outros elementos que corroborem para o desmoronamento da pelve ou que tragam uma outra complexidade para a própria pelve. Porque vocês bem vão ver no futuro que esses padrões, eles podem, e na maioria são, mistos. Eles podem, e na maioria são, mistos. Então, aquela pessoa rígida, aquela pessoa pode ser rígida e densa e colapsada, inchada, rígida, entendem? Quais são as possibilidades? Todas as combinações estatísticas desses padrões. O que eu estou querendo pontuar aqui? Eu estou querendo pontuar que, para compreender o processo formativo, ou compreender os padrões de agressão de uma anatomia emocional, eu preciso primeiro traçar aquela linha, né, do início da nossa conversa, compreender a natureza do self. Então, o self é um estado, né? Se ele é um estado, ele tem uma dependência do tempo, né?
Uma variável que apresenta estados dinâmicos, ela é dependente do tempo. Então, não é só quem eu sou, ou quem eu me tornei em relação a uma agressão, mas como eu estou em relação a essa agressão. Como é que eu estou hoje em relação a essa agressão? Será que eu estou da mesma forma? Ou será que eu estou com a mesma forma? E que forma foi essa? Né? Que forma foi essa? A gente fala bastante da interocepção, né? E a interocepção é a percepção dos estados internos. Embora haja alguma complexidade no conceito, né? Eu acho que vou dar um workshop só sobre interocepção, porque é um tema tão interessante. É um tema, assim, bárbaro pra gente. Para kahnemanianos e levinianos e tudo mais. Mas a percepção dos estados internos. Meu coração, minha respiração, funcionamento do meu intestino, meu estômago, minha temperatura, minha pressão. Nossa, a gente fechar os olhos e começar a percorrer esses lugares, muito fácil vir memórias. Muito fácil vir pensamentos, sentimentos. É por aí que a gente vai. E a gente vai associando, descobrindo um certo laço corporal daquilo que eu vivi e que eu vivo. É um laço. Ou nas palavras do Antônio Damasio, vai ser um marcador, né? Esse é o marcador somático do Damasio. É esse laço amarrado no corpo de uma existência vivida. Ou de uma experiência vivida. Essa é a nossa marca. Então a gente está cheio de marcas, né? Tem cicatrizes. Mas essas cicatrizes, ou melhor, essas marcas não são só cicatrizes. Ou cicatrizes podem ter outra forma que não só marcas na pele. Cicatrizes podem ser rugas, não sei. Podem ser tensões ou ausência de tensões. Será que cicatrizes podem ser olhares? Para o prazer e para o desprazer, viu, gente? Eu não estou falando só de desprazer, não. Eu estou falando de tudo aquilo que nos compõe. Para o prazer e para o desprazer. A gente não está falando só do desprazer. A gente também está falando desse lugar de prazer. A gente também se comporta de uma certa forma para as vivências prazerosas. De uma forma, de uma maneira, de uma forma e com uma forma. Né? Patrícia. Ô, Maércio, eu fiquei na dúvida quando tu leste, aí eu estava lendo um trecho, que me pareceu, mas aí é isso que eu não consegui integrar, que não necessariamente a pessoa, no caso, né,
tem que ter uma consciência dessa agressão. E é isso que eu fiquei com essa pulguinha. Eu falei, então, porque aí ela, né, participando, experimentando outras formas. A minha grande questão e dificuldade é o distanciamento que a pessoa tem do corpo. É justamente, é como tu falaste, você fecha os olhos, você começa a entrar, né, nessas percepções internas, vem memórias e vem coisas. Então, quando a pessoa se distancia do corpo, é porque ela não quer sentir, ela não quer olhar para aquilo. Então, ela trata o corpo como algo mecânico, e, enfim, e aí cada um tem o seu modo operantes. Como que eu consigo, nessa janela, como que a gente pode ajudar num processo, talvez, de não... Que eu acho que foi isso que ele quis dizer, não necessariamente você tem que fazer, né, ou a pessoa tem que entrar em contato com essa agressão, ter a consciência. Como que eu mudo isso sem saber de onde eu tô, sabe? Para mim, a consciência é meio que um mapa. A consciência, ela é também um mapa, tipo, aonde que eu tô? Qual é o ponto? Tô daqui. Então, qualquer desorganização, reorganização, ou qualquer que seja, mas tem um start aí, tem um local de eu pelo menos saber aonde que eu tô. Não sei se eu tô sabendo me expressar, é porque eu tenho casos muito... Pessoas com depressão, a pessoa que está hiperativa, com ansiedade, todos são processos de distanciamento do que entra essa idealização que você está falando. Eu acho que a minha forma é de um jeito. Na verdade, isso é a idealização. É totalmente diferente de como você se comporta, né? Sabe? Que lugar é esse de... É essa pergunta, essa não consciência que ele colocou, é esse lugar? É como se fosse uma janela onde a gente consegue ter algum tipo de atuação ou conseguir alguma coisa, não sei, nesse lugar doloroso, assim, onde eu não quero estar no corpo, sabe? Me distancio mesmo dele, né? Vamos lá, deixa eu pegar um trechinho desse livro aqui. Eu acho que eu consegui me expressar. Acho que deu para... Deu sim, deu sim. Ó, eu vou tentar percorrer essa questão e aí você vai me dizer se eu estou próximo dela, tá? Mas assim, as agressões, elas são desafios, né? Então a gente enfrenta esses desafios ao longo da vida. Ele diz o seguinte: o processo formativo se autoestimula por intermédio dos desafios. Então, o processo formativo se autoestimula por intermédio dos desafios. Esses desafios são internos e ou externos. Os desafios são, portanto, como alimento para o organismo. Por quê? Porque eles produzem respostas do self, que antes não existiam, que só existiram por conta desses desafios. Esse fato biológico subjacente aos estados mentais é a base de uma psicologia do ser. É um conceito central da psicologia formativa. Os desafios podem se transformar em agressões. A integridade do processo de uma pessoa pode não ser capaz de se manter frente a esse desafio. A integridade do processo de uma pessoa pode não conseguir responder ao desafio. Os desafios podem se tornar, então, uma falha ou uma mudança de forma. O paciente tende a aprender a desorganizar e reorganizar o seu padrão. Um padrão
construído frente a essa inabilidade ou falha frente aos desafios. Agora acontece que a pessoa pode não conseguir sustentar essa reorganização. Ela pode evitar a dor de uma desorganização. Porque pode ser doloroso. A desorganização de si mesmo. Então, tudo isso que eu estou falando de acolher a agressão pode ser extremamente doloroso. E é natural que as pessoas evitem a dor. Isso é natural. Isso não é patológico, não, viu, gente? De novo, não deu errado com essa pessoa, não. Tá? É natural a gente evitar a dor. E aí eu começo a fugir. E eu fujo tanto. Eu fujo tanto. Ao ponto de deslocar isso da consciência. E por que isso se desloca da consciência? Porque eu estou o tempo inteiro me afastando desse desafio, que se tornou uma agressão. Então, isso não vem. Isso, inclusive, pode ser esquecido. Pode não ser lembrado. E vai ser muito comum nos traumas. Ou ainda, eu posso ter gerado um evento que de fato não ocorreu. De novo, tudo isso para dar conta daquele desafio. Aí, assim, então, se essa entrada consciente está tão prejudicada, qual a saída? Né? É mais ou menos essa a sua pergunta, né, Patrícia? Qual a saída? A saída vai ser na porção, por menor que seja, de consciência que possa ser acessada. A menor porção possível de consciência que possa ser acessada. Vamos voltar lá no corpo de sua mente. Quando ele diz o seguinte. Ele diz o seguinte. Esperem aqui. Ele fala do awareness. O contínuo da nossa autoformação é aquilo de que estamos conscientes. O contínuo de nossa autoformação é aquilo de que estamos conscientes. O que é o awareness, ou a consciência? É o ilimitado encontrando limites. É o sem fronteira encontrando uma fronteira. É o sem borda encontrando uma borda. A consciência é o nosso sentimento de nós mesmos. E esse sentimento, ele surge à medida que a gente reorganiza a nós mesmos. Então, essa consciência, Patrícia, ela pode surgir da ação de organização ou reorganização de si próprio. E basta. Porque muitas vezes é o que vai ser possível. Então, a consciência não vai estar no evento, a consciência não vai estar nos efeitos, mas a consciência pode estar ali.
no ato de reorganização de si próprio. Como, por exemplo, parar um pouquinho para respirar. Ele continua dizendo, né? O que é essa consciência? A consciência é a percepção do nosso processo vital. O que me mantém vivo? A minha respiração, o meu coração, o meu alimento. Ah, o que eu comi? Então, o que eu como? Como eu respiro? Né? Como eu respiro? Como eu estou respirando agora? O que expande? O que prende? Né? E essa respiração chega nas costas? E a sua comida, você que faz? Quem que faz? Como é que está seu intestino? Né? O Kellerman fala, não acredito que haja uma parte de nós consciente que dirige o nosso comportamento, independentemente dos nossos corpos. O que acredito é que o nosso processo biológico, expresso como movimento, sentimento, percepção e produção de padrões de significado, forma o nosso campo de experienciação que chamamos de conhecimento. A nossa percepção da nossa própria atividade de vida é o que a gente chama de conhecimento. Consciência é o que é a nossa vida. Então, vai ser nessa consciência que a gente vai atuar. Qual a consciência possível de atuar? É aquela que é possível. Qual a consciência possível para a gente atuar? É aquela que é possível. Ah, mas a minha ansiedade é onde eu não consigo ter a consciência de onde ela nasceu, né? Onde foi a gênese, né? A... Ok, ok. Não tem nenhum problema. Porque a gente pode ter escondido isso. Ah, então isso nunca mais vai aparecer? Não sei. A gente sabe? Não sabemos. Pode aparecer, pode não aparecer. Então tá. Então, dessa consciência, hoje eu não beberei. Amanhã eu posso beber, né? Mas dessa hoje eu não beberei. Hoje. Tá, então, então, da onde que eu posso, o que eu posso beber então? Será que eu posso beber das respostas do meu corpo? Ah, aqui começa a ficar um pouquinho mais próximo de mim. O que está próximo de mim, passível de ser trazido à luz da consciência? Qual a porção mais simples e possível de ser trazida à luz da consciência? Nem que seja a minha respiração. Nem que seja olhar para si, para as mãos, olhar para os pés. Olhar para o espelho já começa a ser um pouquinho mais difícil. Mas vai ser nesse grão. Muitas vezes é um grão, viu? Muitas vezes é um, né? É por isso que é tão interessante, eu acho que assim, o profissional, ele cresce tanto com esses desafios. Tanto. É igual quando a gente pega assim um aluno ou uma aluna que tem muitas dificuldades, muitas. A gente tem que se dobrar e desdobrar e falar, meu Deus, como que eu vou ensinar essa pessoa? Como eu vou ensinar essa pessoa? É aí que a gente se torna melhor. Melhor assim, mais inventivo. E aí, onde você se apoia naquele grãozinho que a pessoa que ela tá lá
assim, né? Equilibrando aqui, ó, né? Aí você, nossa, então assim, não adianta eu falar de chão, porque ela não tem chão. Não adianta eu falar de coisas que ela não tem. O que que ela tem? O que que ela tem? Ela tem, assim, um gravetinho que ela tá equilibrada ali, que tá lá, hein? Tá lá, sustentando. Então, é nesse graveto que eu me sustento, que eu, né, que eu ajudo a pessoa a se sustentar. Contemplo sua questão, Patrícia. Tá muito assim. Não, total. É, eu acho que eu, sabe assim, queria ter escutado uma mágica. Eu entendo o que você está falando, e isso me ajudou muito nesses cases, assim, né? Entendo isso que você fala do profissional, né? Entender, buscar esse grão e se contentar com esse grão. E na hora que não dá conta, não dá conta, e vamos junto com a pessoa sem dar conta. E depois volta e vai nesse vai e vem. Mas era isso mesmo, era essa questão de saber, porque tem pessoas que querem, que dizem que querem, mas é difícil mudar essa forma corporal. A pessoa quer, a pessoa já entende, mas o corpo é difícil, não tem acesso, né? Porque está tão bloqueado, é o que tu falaste da consciência. A gente sabe que é uma resposta, é o que o corpo dá conta. O corpo sabe mais do que a gente, muito mais do que a gente, né? Ele sabe o que que tem ali. E, enfim, era escutar sobre o que tu falaste mesmo. É lembrar desse grão, desse apoio no grão e ok, tá no grão. É, gente, assim, eu posso falar uma coisa para vocês? Eu acho que esse processo de corporificação, e não é à toa que o Kellerman utiliza de micromovimentos. Ele é muito mínimo, viu? Muito mínimo, assim, né? E tem gente, assim, eu acho que mesmo as práticas corporais nem sempre são vividas de forma corporificada, hein? Então, assim, a pessoa, ela corre, vai lá correr. Eu corro todo dia de manhã. Corro todo dia de manhã. Aí ela corre ouvindo a rádio, as notícias. Ou então um podcast, alguma coisa assim. Ela não tá nem, ela não tá ali. Então, assim, o coração tá, né? O trabalho cardiovascular tá em dia, mas ela não tá ali. Então, não é tão simples para essa pessoa reconhecer como o peito dela responde, como a respiração dela responde, como a voz dela modula. Ela nem se ouve, né? Já fizeram esse exercício de ler assim, ó? Você pega as mãos aqui assim, faz umas conchinhas, aí você coloca atrás da orelha e coloca a orelha um pouquinho para frente assim e abafa um pouquinho aqui, ó. Mas sem tapar tudo, né? Deixa um pouquinho assim. Aí você vai falando. E você se ouve assim, quer ver? Fala umas coisas, né? Para falar seu nome, assim. Só que não tapa tudo, né? Deixa um pouquinho aberto assim, ó. Deixa um pouquinho aberto. Percebam que dá para se ouvir bem claramente, né? É como se a gente tivesse fones, né? Inclusive tem aparelhos que servem para isso, né? Aparelhos de fonoaudiologia. Por que eu tô falando isso? Esse é um exercício de corporificação. Você falar assim, você dizer coisas para você, ou você lembrar de uma história de olhos fechados contando assim, entende? Então assim, mas a pessoa não chega, não chega, não chega. Às vezes, não chegou na forma que eu observo, mas lá dentro, um pouquinho do peito expandiu mais, e você não viu.
E talvez nem a pessoa tenha se dado conta. Ou ela vai se dar conta antes de dormir, ou na próxima vez que ela for correr e deixar o fone em casa. Né? Então, é assim, gente, é muito gradual. E posso falar uma coisa? Nem sempre a gente vê. Nem sempre a gente vê. Agora, sim, uma coisa que a gente não pode esquecer é que quando os alunos voltam para a gente, quando os pacientes voltam para a gente, os clientes voltam para a gente, eles não voltam só por conta de um acordo. Eles não voltam só por conta de um contrato. Eles voltam porque há uma aproximação do desejo dessas pessoas com o nosso desejo. E essa aproximação ela vai sendo alimentada continuamente. A não ser que vocês tenham pacientes, clientes ou alunos que sejam obrigados a procurar vocês. Eu imagino que não. Né? Então, assim, vocês não vão ter a certeza. Mas confiem nesse fato. Confiem no fato de que existe um alinhamento de desejos e que esse desejo está sendo alimentado. As pessoas não vão voltar quando não houver uma aproximação desses desejos. Tem muita gente que começa o grupo de estudo e não continua. E tá tudo bem. No começo dos grupos, eu pensava que eu que era o mau orientador. Hoje em dia, eu continuo reconhecendo as minhas falhas, mas confiando de quem fica é porque a gente se aproximou. A gente aproximou os desejos. Porque as pessoas não voltam, gente. Elas não voltam. E tá tudo bem. Agora, se elas voltam, a gente pode não ver o processo na completude que ele é. Mas não ver o processo na completude que ele é, não diz que esse processo é menor. E aí vem a ânsia, né? A ânsia da resolução, porque é isso que move, não é isso que não é isso que move a gente? É isso que move, a gente quer ver a pessoa aprendendo, né? E deixando a medicação e não sei o quê. Não é isso que move a gente, né? Mas calma, tem coisas ali que nós não vemos e que estão muito antes da pessoa aprender, passar na prova, ser admitida, largar a medicação. Às vezes a pessoa vai até o fim da vida com a medicação, gente. E tá tudo bem. Porque existe algo ali acontecendo. E essa pessoa pode ter encontrado um modo de vida consigo mesma que não é esse ideal, porque ele não existe. Ele não é perfeito, mas ele é mais precioso, prazeroso. Eu sei mais quem eu sou. Ah, eu sei totalmente quem eu sou. Não, mas eu sei mais. Hoje eu tenho mais condições do que ontem. Eu tenho todas as condições? Não. Aí você falha de novo. Mas como eu falhei de novo? Boa noite, Sandra. Como eu falhei de novo? Ora, falhou de novo.
né? Tudo bem? Então, muito obrigado. Desculpa ter passado um pouquinho do horário. Nos vemos às 20. Até já, beijos. Boa noite.